Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Quinta, 29 de dezembro de 2016. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Segunda parte da retrospectiva do Jornal Breve de Política. O impeachment de Dilma, o governo Michel Temer. Acompanhe. Michel Temer nomeou Henrique Meirelles para o ministro da Fazenda em 12 de maio de 2016. O Brasil atravessa uma grave crise econômica, com a inflação chegando a 10,7% em 2016. Numa entrevista ao programa Fantástico em 15 de maio, Temer refutou as críticas sobre a ausência de mulheres em sua equipe e disse que ainda pretendia ter pelo menos 4 mulheres nos ministérios. Além disso, sua esposa Marcela Temer deveria exercer todas as atividades sociais em seu governo. Em relação à Previdência, ele anunciou mudanças para que os aposentados não sofressem no futuro, mas assegurou que tais mudanças não afetariam o direito adquirido, embora este nem sempre seja atingido por regras de transição. Temer declarou também que manteria os programas sociais, garantindo a sobrevivência dos mais carentes, mesmo que precisasse cortar verbas de outros setores. Sobre a reeleição, afirmou não ser a sua intenção, mas que eventualmente poderia ser candidato. Uma das medidas de Temer foi extinguir os Ministérios da Cultura, Comunicações e Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Ele também extinguiu a Casa Militar, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Controladoria Geral da União. O Ministério da Cultura se fundiu ao da Educação, enquanto o Ministério das Mulheres, Igualdade Social e Direitos Humanos foi para a Justiça e Cidadania. A Controladoria Geral da União foi transformada em Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Muitos artistas, como Wagner Moura e Wolf Maia, manifestaram-se contra o fim do Ministério da Cultura. E em 21 de maio, Temer recriou o Ministério sob o comando de Marcelo Calero, que havia sido designado como secretário da Cultura. A equipe econômica anunciou cortes de cargos comissionados assim que foi empossada. Romero Jucá, ministro do Planejamento, disse que o governo pretende cortar até 4.000 cargos de confiança e funções gratificadas, o que representa 18,4% do total. Meirelles destacou que o equilíbrio das contas públicas é essencial para recuperar a confiança no país e na economia. Segundo Meirelles, o rumbo nas contas do governo pode ficar acima dos 96 bilhões este ano. Ele não descartou o aumento de impostos, mas assegurou que isso deverá ser uma medida temporária. Para ele, uma idade mínima para aposentadoria é fundamental para garantir o financiamento da Previdência. O ministro disse ainda que o governo poderá rever subsídios, mas sem ferir os direitos adquiridos, e que a dívida dos estados com a União precisa ser equacionada. Embora não pretendesse ter seu governo representado por um parlamentar próximo à Cunha, o presidente, na época interino, acabou por ceder à pressão do chamado Centrão, bloco de 225 deputados de vários partidos, cujo apoio era necessário para aprovar importantes reformas como a da Previdência. Assim, em 18 de maio, nomeou para a liderança do governo na Câmara o deputado André Moura, do PSC de Sergipe. Moura estava envolvido em 6 inquéritos no STF, com acusações que vão de apropriação indébita a homicídio, e nas investigações da Lava Jato por corrupção ativa, passiva e formação de quadrilha. As críticas que Temer recebeu vieram da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que manifestou preocupação com a ausência de negros e mulheres no governo, que são mais da metade da população brasileira. O comunicado destacou que a falta de mulheres não acontecia desde a época da ditadura e considerou alarmante a eliminação do Ministério da Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Além disso, citou o anúncio de cortes nos programas sociais, lembrando que o Brasil assinou o Protocolo de San Salvador, que proíbe medidas redutoras de direitos humanos, sociais e culturais. Temer, porém, negou cortes em programas sociais. Enquanto isso, o impeachment de Dilma Rousseff andava. Haviam manifestações a favor do impeachment, porém também tinha as contrárias, que foram feitas pelos movimentos sindicais. O Conselho Nacional de Igrejas Cristãs e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil se posicionaram contra o processo. Algumas universidades também protestaram. Em 10 de dezembro, reitores e pró-reitores de 41 universidades e institutos técnicos entregariam uma carta de manifestação contra o pedido. Além disso, diversas entidades de trabalhadores se uniram ao grupo contrário ao processo. A CUT, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e a União Nacional dos Estudantes, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura e a Marcha Mundial das Mulheres.
O jurista Marcelo Laveneri, que era presidente da OAB em 92 e que foi autor do pedido do impeachment de Fernando Collor, afirmou que o caso de Dilma era diferente porque ela não era alvo de acusações de prática de atos ilícitos. Na visão de Laveneri, seria na verdade um caso de disputa política. Ele repudiou a controvérsia sobre a meta fiscal, defendendo a impossibilidade de um mandato ser afetado por atos do mandato anterior, as pedaladas. Segundo esse raciocínio, os atos da presidente no primeiro mandato poderiam ser usados contra ela na esfera judicial, mas não poderiam barrar o segundo mandato. Outras lideranças políticas também se manifestaram. Flávio Dino, Ciro Gomes e Carlos Lupe lançaram um movimento chamado Rede da Legalidade contra o impeachment de Dilma Rousseff. Os líderes políticos pretendiam usar a internet, mais precisamente as redes sociais, para defender sua oposição ao pedido. Eles criariam uma página Golpe Nunca Mais no Face. O nome era uma referência ao projeto Brasil Nunca Mais, que denunciou os crimes cometidos pela ditadura militar contra os seus opositores políticos. Segundo os políticos citados, o impeachment era um golpe, porque o processo feria a Constituição. Dilma não teve, segundo eles, participação direta em crimes de responsabilidade. Quanto às manifestações populares, movimentos sociais e sindicais, professores e estudantes fizeram passeatas nas ruas no dia 16 de dezembro em 23 cidades, incluindo 18 capitais, defendendo o Partido dos Trabalhadores e a democracia, manifestando-se contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff e pedindo a saída de Cunha da Câmara. Participaram do ato integrantes da CUT, da Intersindical, do Movimento dos Trabalhadores, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil e da UNE, União Nacional dos Estudantes. Durante o processo, muitos atos públicos contra e a favor continuaram acontecendo. Horas após a cassação, a Frente Nacional de Prefeitos expressou insegurança diante do precedente criado pela decisão. O precedente do impeachment de um governante por não atendimento à lei fiscal nos leva a considerar que os demais governantes, sejam prefeitos ou governadores, também deveriam estar com seus mandatos ameaçados, declarou o secretário executivo da entidade. Enquanto isso, no governo Temer, um escândalo derruba o ministro Romero Jucá. Numa conversa telefônica em março com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, sugeriu que uma mudança de governo poderia paralisar a Lava Jato, que investigava ambos. Essa interlocução ocorreu semanas antes da votação do processo de impedimento na Câmara. Jucá era um dos principais articuladores da oposição e teria convencido os deputados de que o afastamento de Dilma Rousseff com o novo governo nas mãos de Temer poderia ser a solução política para deter o processo conduzido por Moro. Segundo Jucá, um eventual governo Temer deveria construir um pacto nacional com o Supremo, contudo, liberando todos os investigados. O senador citou diálogos com ministros do STF e afirmou que eles teriam relacionado a saída de Dilma ao fim das pressões da imprensa e de outros setores pela continuidade das investigações da Lava Jato. Continua. E o Jornal Breve Retrospectiva termina aqui. Amanhã tem mais, se Deus quiser.